Porque assim, pastor Júlio, tem noites, quando eu vou orar a Deus, eu me derramo, eu choro na presença de Deus. Oi, minha filha. Então, pastor, tem dias que quando eu vou orar a Deus, eu choro na presença de Deus. E tem dias que eu não consigo chorar. Mesmo buscando o Senhor ali, tem dias que parece como se o nosso coração endurecesse, mesmo mantendo a mesma rotina de buscar o Senhor. Porque eu me desligar de tudo, tipo, eu não assisto mais série, mais nada. A minha vida é só trabalhar, buscar Deus e tentar alinhar o máximo possível de tempo para buscar o Senhor. Mas tem dias que eu não consigo, pastor, chorar e isso me entristece, sabe? Me entristece. Eu falo a Deus, Senhor, será que eu tô longe do Senhor? Porque é tão gostoso quando a gente começa a chorar na presença de Deus e sentir aquele toque do Senhor. Até o louvor sai diferente. Mas quando a gente não chora, o louvor que a gente tá longe do Senhor, eu sinto até a presença falando isso, né? É isso a minha pergunta. Por que assim acontece isso com a gente? Eu lembro, vou contar uma história para vocês. Tá gostosa a live, não tá? Tá uma benção, né? Deus tá aqui. Eu vou contar uma coisa para vocês muito interessante. Aconteceu comigo. Eu tinha aproximadamente aí. Eu me lembro que eu tinha que não fase de primeira conversão. Pra você ter uma ideia, eu fui batizado em piscina. Pra você ter uma ideia. Então eu era da igreja quadrangular e eu chorava muito no começo né? Primeira conversão, aquele primeiro amor, aquela chama gloriosa, né? Afetando, batendo dentro de mim. E aí, um certo dia, eu perguntei a mesma coisa pro líder dos jovens. Eu falei, cara, por que eu não estou chorando mais? Eu perguntei isso. E aí ele não soube me responder. Foi passando o tempo, é claro. Depois vocês viram a experiência de tudo que eu já tive. Fui crescendo na graça, no conhecimento, como a gente tem que crescer. E aí, o Espírito Santo foi me ensinando. O que acontece? Toda mensagem que o profeta vai pregar, Deus usa o seu estado. Se você pegar Davi ele vai fazer um hino, e o estado de Davi é caótico. Olha o que ele fala. Quando ele estava bem, ele fala: ó, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Tão insondáveis os seus caminhos e seus juízos. Ele estava bem e saía coisas boas. Mas quando ele estava mal, ele fazia poemas tristes. Senhor, não afaste de mim teu espírito. Tenha misericórdia de mim, do meu caminho. Me livre da mão do homem violento. Porque ele sabia que ele já não tinha mais a graça e não o conforto. Então, são estados emocionais que carregamos. Até mesmo você olhar bem, depois que Jesus Cristo olhou para Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ah, e se fosse como uma galinha corta seus pitinhos, eu deixaria adornar vocês, mas vocês não quisessem. Quando Jesus caiu. Quando Jesus ele recebe isso, você pode ver que ele nem vai fazer mais a obra. Depois o livro você traz, depois que ele não tem mais não fala mais de milagres. Eu acho que quem sabe ali Jesus foi se aposentar e foi orar um pouquinho. A Bíblia de Marcos 14:32 também que Jesus ele começa a chorar, ele não tem mais alegria. A alma dele se angustia e apavora até a morte. Nós vemos também grandes homens de Deus como Elias, como também grandes reis que choraram e se lamentaram, Ezequias também. Então são sentimentos humanos que o Senhor compreende, entende e sabe administrar. Então tem dias que a gente está ali, a gente está sensível, aí a gente chora mais. Mas tem dia que a gente ora, as preocupações mentais, ela nos aflige de tal forma que você dá uma travada nas lágrimas. Mas não que nós não que Deus não desceu, não nada disso. É que existe uma palavra muito interessante, existe uma palavra muito interessante chamada assim, ó. Jesus falou assim: ó, estou indo embora com o Pai, mas não deixarei os órfãos. E verá meu Espírito Santo consolador. Então, consolar o quê? Quem chora. Consolar o quê? Quem entristece. Jesus não falou assim: eu vou trazer o Espírito Santo aí, ó, o poderoso. Não. Ele falou o consolador. Por quê? Porque vai ter que ficar com vocês, porque vai ser dias difíceis. Dias de aflição, dias de angústia, de tristeza, e vocês vão precisar desse espírito para vocês sobreviverem. A minha igreja, Jesus falou assim: minha igreja vai precisar disso. Então é necessário que esse espírito tinha descer para confortar, para dar continuidade a quando Pedro chorasse, quando João chorasse, ele tivesse aquele espírito do consolo, aquele que falaria: não vamos parar agora. Pedro todo arrebentado, sua mão quebrada, seu pé estourado, porque espancaram Pedro na praça, mas o consolador falou: calma, filho, vamos lá.
que falta pouco para o seu corpo ser jogado ao chão e sua alma ser recolhida. Então, todavia, que o Espírito também, a Bíblia diz que quando esse Espírito, a Bíblia relata que os Atos Apóstolos, que eles ficaram alegres por serem vítimas, né, e dignos de açoites, e ali se alegraram. O Espírito Santo falou, ó, que legal, vocês estão no caminho certo. Então, mesmo na tristeza, na angústia, o Senhor é o mesmo. Ele está na alegria e está na tristeza também. Nossa, que forte.